Eu liguei para algumas pessoas, falei, por favor, não falta o culto hoje não, porque Deus tem uma palavra, algumas situações a gente conhece, né? E essa palavra é de encontro à vida de todos nós, em específico na vida de muitos que estão sofrendo, estão passando por situações difíceis. Vamos ler o texto, Josué, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 18. Vamos fazer a leitura. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué diz: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor pela tua palavra nessa noite, Deus. Pai, eu sei que não é fácil, Senhor Deus, atravessar alguns jordões ou jordãos da nossa vida. Sei que em muito momento nós falhamos, Pai, na preparação. Nós falhamos, Pai querido, na precaução, na prevenção, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor misericórdia e graça nessa noite, Deus. Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia da tua noiva, Senhor, neste lugar, Senhor. Que possamos entender, Pai querido, que temos que estar preparados nessa vida para todas as situações que podem nos ocorrer, Senhor. E que algumas delas, Pai, nós nunca estaremos preparados, mas que possamos aceitar, Pai, a vontade do Senhor em nossas vidas. Nos abençoe, Deus. Tem misericórdia de nós. Deus, que essa palavra possa, Deus, alimentar a nossa alma e o nosso coração. Que possamos verdadeiramente ouvir a tua voz por meio da tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mantenha essa Bíblia aberta aí, vamos precisar de percorrer alguns versículos. Ô Felipe, está pronto aí? Já conseguiu acessar aí? O que acontece é o seguinte: o povo finalmente, chega na beira do Jordão. Eles caminharam por 40 anos pelo deserto, saíram do Egito e eram escravos lá. Deus prometeu que ia tirar eles de lá, tirou com a mão forte, com sinais e maravilhas, abriu o mar vermelho, trouxe eles para o deserto. Alguns deles duvidaram do poder de Deus. Deus, por causa disso, fez que eles percorressem por 40 anos no deserto, para que aquela geração velha, acima de 20 anos, que saiu do Egito, morresse e entrasse apenas a geração de 20 anos para baixo. E agora Moisés é morto, Moisés já está morto aqui, e Deus levanta Josué para guiar o povo. Eles estão agora à beira, à beira de conquistar a terra prometida, que foi prometido a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, há mais ou menos 500 anos antes, disse: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E agora, 500 anos depois, mais ou menos 500 anos depois, essa promessa sendo cumprida. E eu imagino o coração deles diante daquele Jordão, diante daquele rio. Olha, depois de 40 anos, peregrinando naquele deserto, chegou a nossa vez de receber e tomar posse daquilo que Deus nos prometeu.
Eu creio que havia uma expectativa muito grande no coração daqueles homens e daquelas mulheres que estavam ali. Humanamente falando, era impossível atravessar o Jordão, tendo em vista que era mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, então não dava para fazer barco nem jangada para todo mundo, amém? Não dava para fazer isso. Era uma fase, era um tempo em que o Jordão ele transbordava nessa época, era a época da colheita. Era a época em que o Jordão, eu estou colocando ali as fotos para os irmãos verem como que ficava o Jordão naquela época, né, um mapa, isso. Queridos, se vocês atentarem para esse mapa, deixa eu fazer um pequeno resumo rapidinho aqui. O povo de Deus estava escravo aqui no Egito, amém? Deus havia prometido, pode deixar aberto aí, Felipe. Deus havia prometido para eles que eles iriam, vamos lá, eles iriam ser libertos, né? E agora, deu chute ali, mas nós vamos lá. Deu certo aí, Felipe? Põe no PowerPoint mesmo, arrasta aí, vai dar certo. Isso, ok. Então, eles estavam escravos, né? Mais ou menos aqui. Deus pega o povo, tira o povo daqui, atravessa eles mais ou menos esse pedacinho aqui, né? Que aos nossos olhos é um pedacinho, né? Mas na realidade é um mar gigante, enorme. Tem alguns especialistas, né, da área da ciência que falam que em certas épocas do ano, essa parte do oceano, ela baixa a ponto de poder passar a pé com a água na canela, alguma coisa assim, né? E um aluno dentro de uma sala de aula ouviu o professor falar isso e começou a dar glória a Deus muito alto mesmo. O professor, você está ficando doido, menino. Dá glória a Deus dentro da minha sala só porque eu falei isso aqui. Esse professor, eu achei que o milagre era grande, mas nem tanto. Ele, mas como assim? Uai, como que com água no joelho, né, na beira da canela, Deus afoga cavalos, carros e cavaleiros de Faraó? O milagre foi muito maior do que eu achei que era. Então não tem nada disso, que Deus abriu o mar vermelho aqui e o povo passou. Se os irmãos observarem, após a travessia do mar vermelho, eles gastariam um período de 12 dias para eles percorrerem até a terra de Canaã. 12 dias eles estavam na terra de Canaã e estava tudo certo, né? Só que por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa que eles duvidaram do poder de Deus em Cades Barneia, Deus prometeu, Deus falou, né, que aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, aqueles não iriam mais entrar na terra prometida. O que Deus fez? Pode colocar o próximo aí. Deus começou a peregrinar com eles por todo o dedo. Olha a volta que eles estavam dando, ó. Deram uma volta gigante até eles chegarem na terra de Canaã. E essa volta gigante aqui durou nada mais, nada menos do que 40 anos. 40 anos. Pode passar o próximo, Felipe. Para os irmãos terem ideia, essa é uma foto de satélite, né, do Rio Jordão. Ele deságua no Mar Morto. Ele também deságua no Mar de Tiberíades. Lembra quando Jesus falou com os discípulos, olha, entra no barco e vão para Cafarnaum, e que teve uma grande tempestade. Eu preguei aqui sobre os milagres de João, né? Que Jesus veio andando sobre as águas. Pois é, o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto, e ele também deságua no Mar de Tiberíades. Porém, o Mar de Tiberíades devolve essa água para o Rio Jordão, e o Mar Morto não, né? Que nós podemos tirar como aplicação para nossas vidas disso daí. Que nós temos que devolver, compartilhar, retribuir o favor que nos é feito. O Mar de Tiberíades produz peixe, produz um monte de coisa. O Mar Morto, por não devolver a água, ele é salinizado e é morto, não produz nada. Amém? Então, o povo de Israel passou por baixo, né, do Mar Morto, chegaram até a margem aqui do Rio Jordão, e agora eles têm que atravessar do lado de cá para o lado de lá do Rio Jordão. A tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés pediram a Moisés para que ficassem desse lado. Só nós queremos ficar do lado de cá, porque nós queremos ovelhas, queremos bois, né? E aqui é uma terra mais plana. Eu gostaria que você, Moisés, permitisse que nós ficássemos do lado de cá. Moisés, ok, vamos permitir. Mas quando for atravessar o Jordão, vocês vão, os homens vão estar armados para poder guerrear junto com seus irmãos para conquistar a terra de Canaã para aqueles que ainda não conquistaram. Pode passar a próxima, Felipe. Isso aqui é uma foto do Mar Morto salinizado, né? Ele não produz nada, né? É altamente salinizado. Eles tiram lá, é uma grande fonte de cloreto de potássio, né?
é uma das maiores fontes do mundo de cloreto de potássio. Próximo, Felipe. Eu tirei mais uma foto panorâmica, né, do Rio Jordão, lado esquerdo, lado direito. Lá no final, lá embaixo, está o Mar Morto e mais para cima aqui, né, estaria o Mar de Tiberíades. Então o povo estava do lado de lá e iria atravessar para o lado de cá. Pode passar, Felipe. É uma foto do Rio Jordão na sua época normal, tá? Não está em cheia, não está em nada, na sua época normal, o Rio Jordão fica desse jeito, tá? Pode passar a próxima, Felipe. Já na época de cheia, como que ele fica? E é dessa forma que ele estava quando o povo foi atravessar. Estava na época de cheia, né? A coisa estava pesada. Pode desligar que isso vai ser nas próximas aulas, nas próximas pregações, exposições do texto. Então os irmãos têm ideia mais ou menos, né, agora, de como que foi a questão da travessia. Tá, humanamente falando seria impossível eles atravessarem. Uma coisa, não tinha como eles fabricar barco e balsa para todo mundo, 1 milhão de pessoas. Não tinha como eles fabricarem ponte, porque naquela época não tinha essa tecnologia de fazer ponte sobre as águas ainda, tá? Não havia tecnologia para isso. Eles dependiam totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E na nossa vida também é assim, na verdade. Tem coisas que o ser humano não pode fazer por nós. Tem coisas que a tecnologia humana, Robson, não pode fazer por nós. Tem coisas que o ser não está ao alcance da mão do homem, não está ao alcance na mão do ser humano, nem na tecnologia do homem, mas tem uma mão forte e poderosa que está ao nosso lado, que guerreia por nós. Existe um Deus que, segundo a palavra, que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus todo-poderoso que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse Deus está do seu lado, e aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a tecnologia não pode fazer, Deus pode fazer por você. Não tinha como o povo atravessar o rio, não havia possibilidade humanamente falando, mas Deus, quando Ele promete uma coisa, queridos, Ele cumpre. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, em nome de Jesus. Atravessar o Jordão, queridos, era um fato, uma coisa, um momento muito importante para o povo de Israel. Por quê, pastor? Era importante para eles, importante para a fé deles também. Porque era uma promessa de mais ou menos 500 anos que Deus havia prometido. E agora Deus tira eles lá do Egito com sinais e maravilhas. Deus abre o mar vermelho, Deus faz chover maná do céu para eles. Deus manda uma coluna de nuvem durante o dia para que eles não se queimassem no deserto. E uma coluna de fogo à noite para manter eles aquecidos. Fez brotar água da rocha, né? E agora seria um passo maravilhoso para o povo de Israel, eles herdar essa terra que Deus havia prometido para eles. Seria um marco entre a antiga vida e a nova vida deles. Para trás do Jordão, para trás do Mar Vermelho, ficou uma vida de escravidão, uma vida de tristeza, de tormento, onde eles eram os escravos de Faraó, onde eles eram forçados a trabalhar, aleluia, onde eles estavam sob o domínio do Faraó, que era cruel para com eles, a ponto de bater, chicotear e açoitar, para que eles pudessem trabalhar. E agora está marcado o dia em que eles iriam herdar a promessa do Senhor. 3 dias, Deus chama Josué, prepara o povo, daqui 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quais foram os preparativos de Josué para a travessia do Jordão? O que Josué fez para preparar o povo para a travessia? Porque para toda obra, irmãos, tem que ter uma preparação. Para toda construção tem que ter uma planta, um projeto. Já viu casa construída sem projeto, como que fica? Fica um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e acaba não saindo de uma forma bonita. Então, Josué agora está preparando o povo para que eles pudessem atravessar o Jordão. Não haviam atravessado, eles iriam atravessar. E o que Josué usa para preparar o povo para essa travessia? Primeiro, ele fortaleceu a liderança do povo. Está aí no versículo 10. Versículo 10. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo. Quem que eram esses oficiais do povo, irmãos? Lembra quando, lá em Êxodo, versículo 18,
Jetro, ele aconselha Moisés: Moisés, você está governando esse povo sozinho, você não dá conta. Divide com, né, uma parcela do povo essa carga, para que você possa ter alívio, para que você possa prosseguir, senão você não vai conseguir. Vai acabar morrendo de estresse aí, né? 1,5 milhão de pessoas naquela época, né? Sobre a coordenação de uma pessoa só. O que Moisés fez? Chamou, né, 70, foi isso mesmo, Rafa? Me ajuda aí. 70 e dividiu com ele, né? Impôs a mão sobre eles e deu autoridade a eles para governar sobre o povo. O que Josué está fazendo agora? Usando essa mesma equipe, né, que Moisés havia pré-ordenado, para poder ajudar ele, auxiliar ele na travessia do Jordão. Queridos, o que nós podemos aprender com isso? Que ninguém trabalha sozinho. Eu estou aqui, não trabalho sozinho. Se eu não tiver aqui um corpo de obreiros, de membros, de cooperadores que me auxiliem nessa obra, essa obra não vai. Sozinho eu não consigo. Eu sou dependente dos irmãos também, para poder ter êxito. A obra de Deus é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Amém? E é isso que Josué está falando. Olha, nós vamos atravessar o Jordão, mas vamos atravessar todo mundo junto. Todo mundo junto. O que mais que ele fala? Para animar o povo e para preparar o povo para a travessia do Jordão. Ele assegura ao povo, ele relembra ao povo as promessas de Deus. Versículo 11 até o 15 aí. Que estava contido, né, nas promessas que Deus havia feito na palavra dele. Por isso que é importante, irmãos, o versículo 8 do livro de Josué. Não se aparte a sua boca o livro dessa lei antes de meditá-la de dia e de noite, para que você possa fazer conforme nele está escrito. Agora Josué está fazendo o quê? Lembrando o povo da promessa que Deus havia feito. Naquela época estava pronto o Pentateuco somente, não havia toda a Bíblia pronta. Só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de livros da lei. E agora Josué ele relembra o povo que estava escrito na lei, o que Deus havia falado com Moisés. Josué fala assim: olha, vocês lembram que Deus havia prometido para Abraão, Isaac, para Jacó? Você lembra que Deus usou Moisés para tirar, né, vocês do Egito, e agora estamos aqui, está tudo registrado, né, no livro da lei. E agora que vocês se preparam, né? Em 3 dias, essa promessa feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó, feita aos seus antepassados, ela vai ser cumprida. E é de fato uma promessa, não é uma lenda. Amém? É de fato uma promessa e não uma lenda. Porque tem coisas que a gente fica sabendo que é lenda, que contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro, e nunca aconteceu. Aqui não. Josué está lembrando, olha, está escrito no livro da lei, e daqui a 3 dias vai se cumprir isso daqui. Está fortalecendo o povo com a palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, não alcançamos as vitórias. Por quê? Porque duvidamos ou nem sequer sabemos das promessas de Deus. Se você soubesse o tanto de promessa que tem sobre a sua vida, a partir do momento que você está em Cristo Jesus, quantas coisas gloriosas o Senhor prometeu para você. Só que você só vai ficar sabendo disso se você estudar a palavra de Deus, se você meditar nas Sagradas Escrituras. Aleluia. O que Josué ordenou ao povo? Olha, prepara comida, porque até aquele momento eles estavam comendo do maná que caía do céu. Ó, faz o seguinte, faz a marmita aí, faz a quentinha, né? Vamos atravessar, comida, né? Porque daqui 3 dias nós vamos atravessar. E agora Josué ordena eles fazer o marmitão, né? E o que eu vejo interessante nisso daqui, irmãos? Presta atenção. O que Josué tinha? Ele tinha promessa. Vocês vão herdar a terra. Deus não falou com Josué que ele iria abrir o Rio Jordão para eles passarem. Deus não explicou nada para Josué. Foi o seguinte: prepara o povo, porque daqui 3 dias vocês vão estar do lado de lá. Porque fé é isso. Fé, Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não podemos ver. Josué não viu o Rio Jordão se abrir, mas ele viu a promessa de Deus se cumprir na vida do povo. Muitas das vezes não precisamos ver, que precisamos crer para que possamos ver.
Mas hoje em dia tem uma teologia errada, tem uma doutrinação errada, de que você precisa ver para crer. Você não precisa ver para crer. A palavra de Deus diz lá em João, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala para Marta: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Se você crer, apenas crer, o quadro da sua vida vai mudar em nome de Jesus. Crê nas promessas de Deus, crê na palavra de Deus. O que mais que Josué fez? Josué, ele promoveu e assegurou a unidade do povo. Versículo 12 ao 15, aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, que ao leste do Jordão, né, o povo já havia conquistado uma parte da terra. Então a tribo de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, eles ficaram do lado de lá. Olha, tem terra boa aqui para criar gado, e nós somos povo que cria gado, ovelha, boi, vaca, né, cabrito. Nós queremos ficar do lado de cá. Né? E Moisés disse: olha, ok, vocês podem ficar, mas quando for acontecer a conquista da terra, vocês vão estar na frente dos seus irmãos, na frente dos seus compatriotas. E agora o que Josué faz? Chama a tribo de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés. Fala assim: olha, vocês lembram? Aqui vocês prometeram para Moisés que quando nós fôssemos conquistar a terra, vocês iriam na frente para ajudar a conquistar essa terra. E a tribo de Gad, de Ruben e a meia tribo de Manassés falou assim: olha, lembro perfeitamente, tudo que você mandar nós fazer, nós vamos fazer. Só tem uma coisa, só queremos que o Senhor esteja com você. E quem se levantar contra a sua ordem será morto. Morto. Sabe o que Josué queria? Josué não queria simplesmente apenas mais soldados para a batalha. Sim, também. Ele queria que aumentasse o contingente do exército para que eles pudessem guerrear na terra e conquistar a terra com mais facilidade. Sim, ok. Mas além disso, ele queria a união do povo. Porque o povo de Deus é um povo só. O corpo de Cristo, quer dizer, é um corpo só. Não tem que haver divisão no povo de Deus. Como assim, pastor? Quando é culto do departamento de jovens, eu não vou porque eu sou do círculo de oração. Quando é culto do círculo de oração, eu não vou porque do departamento eu sou do departamento de jovens. Aí fica meiando na igreja, meiando o corpo de Cristo. Está certo isso, irmãos? Não. Somos um povo só, um corpo só. Quando o dedão do pé machuca, todo o corpo sente. Quando o coração está ruim, todo mundo fica preocupado. Moisés queria colocar no coração do povo um espírito, um sentimento, despertar neles um sentimento de solidariedade, de amor, de fraternidade, de união. O povo de Deus perde muito quando eles agem com egoísmo. Quando a pessoa acha que ela está sendo abençoada, está tudo ótimo na vida dela. Mas se comigo está bom, o resto, está enganado, queridos. Se você ainda pensa assim, você ainda não é uma pessoa convertida. Porque um dos principais sintomas da conversão é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. E é isso que Josué está lembrando o povo aqui. Somos um corpo só. Josué também assegurou a obediência de todo o povo, no versículo 16. Em uma batalha, queridos, não podemos admitir rebeldes. Se somos um grupo, e estamos no objetivo comum, no objetivo único, não podemos admitir rebeldia no nosso meio. Não podemos aprovar nenhum ato de rebeldia em nosso meio. Se você for olhar aí o que a tribo de Ruben e de Gad, a meia tribo de Manassés disseram, é um código de conduta do Código Penal Militar atual. Se o Brasil entrar em estado de guerra, é implementada normalmente a pena de morte. A pena de morte para quem? Para os inimigos, claro, e para aqueles que se rebelarem contra o Estado. Deu uma ordem, não cumpriu? Executa. Então o que Josué estava querendo também? Assegurar, fazer com que o povo obedecesse à liderança dele também. E o próprio povo já disse: olha, quem não te obedecer, Josué, está morto. Amém, queridos? O contexto é esse. O contexto é esse. Dos preparativos para a travessia do Jordão. Aí você me pergunta: pastor, o que nós podemos aprender com essa passagem? Em que isso é importante para mim nos dias de hoje? Por que, pastor, temos que estudar o Antigo Testamento? Exceto os Salmos, Porque todo mundo ama os Salmos. O Antigo Testamento tem algo de importante para a nossa vida?
tem algo de nutritivo para a nossa fé, para o nosso coração. Porque até então, pastor, nós só estudamos as cartas do apóstolo Paulo, né? Só livros do Novo Testamento. E agora nós caímos no livro do Antigo Testamento. E o que isso tem de importante para nós? Muita coisa. Devemos estudar o Antigo Testamento? Sim. Toda a palavra de Deus ela é boa. Segundo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Toda a palavra de Deus ela é boa. Toda a Bíblia ela é inspirada, para começar, né? Toda a Bíblia é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Não adianta você crer só no Novo Testamento se você não crê no Velho Testamento. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a palavra de Deus. É uma unidade, né? Uma unidade dos dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. É a palavra de Deus, tudo é a palavra de Deus. Cremos que a igreja, queridos, presta atenção nisso daqui. A igreja, ela é a continuação do povo de Israel. Em que sentido, pastor? A Bíblia, ela é para nós. O povo, os irmãos lembram que eu falei que o povo de Deus é um só. Amém? O povo de Deus é um só. Não existe mais judeu e gentio. Jesus, Efésios 2, na sua carne, desfez a inimizade que havia entre gentios e judeus, para de dois povos fazer um povo só. Nós hoje, a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. E a palavra de Deus é para o seu povo. Então toda a palavra escrita, toda a palavra revelada, ela é para a nossa edificação, para a nossa exortação e para a nossa repreensão, para o nosso consolo, o nosso conforto. É por isso que devemos estudar toda a palavra de Deus. A igreja é a continuação do povo de Israel. A Bíblia deles também é a nossa Bíblia. Somos o povo de Deus. O que aconteceu naquela época serve para nos instruir nos dias de hoje. Pastor, então me dá uma referência que fala sobre isso, para eu poder entender. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Toda a palavra de Deus, querido, é para trazer ânimo para o nosso coração. É para nos dar a certeza que Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas, que os planos eternos de Deus têm se cumprido desde o passado. E se nós acreditamos, querido, nos milagres, em tudo que Deus fez no passado, devemos acreditar também em tudo que Deus prometeu para o nosso futuro. E a palavra de Deus é: não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Assim como o povo de Israel, ele herdou a terra de Canaã, uma terra que, humanamente falando, nós vamos herdar. Canaã celestial, aleluia. Os céus é uma realidade, não é uma lenda, é um fato. E nós vamos chegar lá em breve. Vamos chegar lá em breve, em nome de Jesus, aleluia. O que mais nós precisamos entender, pastor? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Mais retorno para mim, Felipe, por favor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Para que serve o Antigo Testamento, pastor? Além de exortar, confortar e um monte de coisa, é uma advertência para nós. De que o mesmo Deus que castigou aquele povo lá no deserto, que matou toda aquela geração de 20 anos para cima, é o mesmo Deus que age no nosso meio nos dias de hoje. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que ouve a sua oração nos dias de hoje. Tenha fé, creia nisso. O que mais, pastor, nós podemos entender? Eu fico triste. Triste em que sentido? Do fato de que alguns crentes, né, no contexto geral, não gostam de ler a Bíblia, Robson. A maioria dos crentes não gostam de ler a Bíblia. Não gosta, pastor? Não gostam.
Principalmente o Antigo Testamento. Eles focam muito no Salmo 23, no Salmo 91, no Salmo 46, não é verdade? E é isso, é o que faz muitos crentes serem derrotados. É isso que faz muitos crentes parar na caminhada, enfraquecer, viver como se estivesse fraquinho, anêmico espiritualmente. Sabe por quê? Porque não se alimentam da palavra de Deus. Queridos, nós temos mais, a Bíblia fala em Mateus 22, 29, que o povo erra. Erra em que sentido, pastor? Erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí eu pergunto, onde que está revelado o poder de Deus? Nas Escrituras. Quem não conhece a Escritura, muito dificilmente vai conhecer o poder de Deus. Você precisa, queridos, sabe, viajar, aleluia, sabe, se alimentar, ter prazer em conhecer os fatos, sabe, a história, aquilo que Deus deixou registrado para a nossa advertência. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Eu fico triste, porque, Benedito, nós temos aproximadamente 30 a 33 traduções da Bíblia para o português. Tem pessoas que até compram livro, até compram Bíblia, mas não lê, Robson. Fica empoeirada na estante. Passa a semana inteira sem abrir a Bíblia. Vem abrir ela aqui no domingo à noite no culto. Aí quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser cheio de Deus, cheio da glória de Deus. Como? Se você não sabe nem que tipo de Deus que você serve. Como? Por que Moisés atravessou, irmãos, o Jordão? Porque ele estava firme, ele estava edificado da palavra de Deus. Pastor, por que eu estou fraquinho? Eu chego no culto, eu acho o culto frio, o culto fraco, porque você está fraco espiritualmente, é por isso. Eu achei o culto tão fraco. O culto não é para você, o culto é para Deus. Se preocupe com a qualidade do culto que você tem prestado a Deus quando você entra dentro dessa igreja. Porque você vai começar a inverter as coisas. Você vai achar que tem que ter teatro, tem que ter dança aqui na frente aqui para te agradar. Sabe por quê? Porque você acha que o culto é para você e o culto é para Deus. Então, a partir do momento que você entra para dentro desse templo, aleluia, entra com mais reverência no seu coração, com mais temor no seu coração, lembrando que você está diante de um Deus todo-poderoso. Pastor, o que eu tenho que fazer para me parar com essa mornidão espiritual? O que eu tenho que fazer, pastor, para me parar com essa fraqueza, essa bambeza espiritual? Eu já aconselhei inúmeras, eu vou aconselhar de novo. Venha para a escola dominical, queridos. Venha para a escola dominical. Venha para o culto de estudo bíblico. Eu já falei, o Clotilde não é testemunha disso, os obreiros, vocês são testemunha disso. Os crentes mais fortes da igreja são aqueles crentes que frequentam a escola dominical e estão no estudo bíblico. Não tem desânimo, não tem luta, não tem problema, não tem nada que arranque ele da presença de Deus, porque está edificado na palavra de Deus. Uma pena que muitos não conseguem enxergar isso. A ordem foi clara para Josué, no versículo 8, Josué, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Para vencermos, querido, temos que estar estruturado em toda a palavra de Deus. E eu quero trazer um alerta para você aqui, eu quero dar uma chicotada agora no seu lombo, segura um pouquinho aí. Que é, pastor? Por que você não faz uma promessa para você mesmo? Sabe por quê? Porque quando eu falo de soberania de Deus aqui, ô Robson, alguns sabem, não é bem assim não, tem livre-arbítrio. Então se você tem livre-arbítrio, escolha a partir de hoje, escolha, faz uma escolha de não assistir mais novela. Ao invés de você assistir novela, por que você não vai estudar a palavra de Deus? Novela está lá, prostituição, adultério, traição, morte, homicídio, tráfico de droga, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Aleluia. Por que você não corta nos filmes, nos seriados, no WhatsApp, na internet, no Facebook? Por que você não corta isso e começa a se encher da palavra de Deus até na tampa? Ah, pastor, eu estou fraco. Está fraco mesmo. E vai continuar fraco se você não sentir necessidade de alimentar a sua alma.
Aleluia. Glória a Deus. Faça uma promessa para você mesmo a partir de hoje. Se pastor, a partir de hoje eu não perco uma escola dominical, exceto para aqueles que estão trabalhando, irmãos, eu compreendo perfeitamente. Pastor, eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Eu não vou perder mais escola dominical. Eu não vou perder o culto de estudo bíblico, porque eu sei que eu estou precisando. Eu estou fraco, pastor. Pastor, eu não vou perder mais nenhuma vigília. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu quero fazer parte do grupo de intercessão dessa igreja todos os dias de 7 às 8 aqui pela manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você precisa estar preparado para o dia mau. Você precisa estar preparado para atravessar esse Jordão. Se prepare. Em nome de Jesus. Aleluia. E uma coisa eu quero trazer para os irmãos: o seguinte, historicamente, é fato isso. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Jordão, Deus fez chover maná do céu. Amém, queridos? Deus, ele fez o sol e a lua parar para Josué guerrear. Deus, ele venceu batalhas para o povo dele sem o povo levantar um dedinho. Mas eu não creio que Deus, ele quer fazer isso nos dias de hoje. Em que sentido, pastor? Preste bem atenção, não vou falar que eu estou falando heresia, irmãos. Eu não creio que Deus quer parar o sol, quer parar a lua nos dias de hoje. Por mais crente que alguém seja. Eu não creio que Deus vai abrir o Mar Vermelho novamente, abrir o Jordão novamente, humanamente falando. Eu não creio que Deus pretende fazer, não que Ele não possa fazer, Ele pode fazer muito mais. Jesus falou assim: olha, se vocês crerem nas minhas palavras em mim, vocês farão as obras que eu faço e elas farão ainda maiores. Mas já está registrado aqui para nós. Já está registrado, creia nisso daqui. Se alimenta desse maná celestial que foi registrado para nós. Porque muitas das vezes, sabe o que nós queremos? O poder de Deus. Não é isso, Paulinho? Eu quero mover no Espírito, né? É mais ou menos isso. Mas Deus quer apenas que você seja obediente à palavra dEle, só isso. Só isso. Deus quer apenas que você creia em Jesus Cristo, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Creia na palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo. Vem para a oração, para o jejum, para a santificação, para que haja um avivamento na sua vida. Aleluia. 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 O fato é que todos os dias somos desafiados a atravessar Jordão. Somos desafiados a atravessar alguns Jordãos da nossa vida, que muitas das vezes nos parecem intransponíveis. Tem problema na nossa vida, queridos, que parecem intransponíveis. Olha, não tem jeito, pastor. Eu já tentei de todos os jeitos. E sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo cristãos, pessoas crentes, o Robson, que a vida dele é uma lástima, é uma desgraça. Desculpe pela palavra, mas é isso mesmo. Se você entender o contexto da palavra desgraça, não tem a graça de Deus. Por quê, pastor Pereirinha? Porque eles nunca se prepararam para o dia mau. Eles nunca se prepararam para atravessar o Jordão. São fracassados no casamento, são fracassados na vida profissional, são fracassados na vida espiritual. Qualquer enxurradinha de canto de meio fio parece um mar enorme diante dele, porque ele nunca está preparado. Pastor, qual é a palavra de hoje? Se prepare. A vida do cristão não é um parque de diversão, não, queridos. É um campo de batalha. Misericórdia. Sabe o que acontece? Nós vemos muito. A gente vê muita gente morrer na praia, morrer na areia. Não tem fé suficiente para o mar abrir, não tem fé suficiente para o Jordão abrir, para a água abrir. Não acredita que Deus pode fazer isso, porque não lê a Bíblia, porque não confia na palavra de Deus. E eu estou falando isso aqui incansavelmente.
Estude a palavra, medita na palavra, leia, se alimenta da palavra todos os dias. Pastor, como que eu tenho que alimentar da palavra? Vou te explicar. Vou fazer uma comparação muito simples para você. Quantas refeições você faz por dia? Para manter o seu corpo físico de pé. E olha que você muitas das vezes não enfrenta batalhas físicas. Tipo, ter que correr uma maratona todos os dias, fisicamente falando. Escalar uma montanha, descer de rapel. Fazer um teste lá da polícia, né? De 2.400, fazer barra abdominal. E mesmo assim você alimenta o seu corpo físico muito bem. Não é isso? E por que você não faz isso com a sua alma? Por que você não toma um café no Salmo 23? Faz uma boquinha depois ali em Mateus capítulo 6. Na hora do almoço, Romanos capítulo 8, um churrascão top. Café da tarde, pastor, Tito. E o jantar? Apocalipse. Ainda faz uma boquinha no Salmo 91 para dormir. Por que você não faz isso? Por quê? Por que você maltrata tanto a sua alma desse jeito, meu irmão, minha irmã? Por que você chicoteia a sua alma? Por que você aborrece a sua alma, privando ela do alimento que ela precisa? Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que eu preciso? Eu quero falar muito disso daqui. Como que nós podemos nos preparar? Primeiro, tenha referenciais na sua vida. Como assim, pastor? Você pode olhar para a Bíblia está cheia de referencial. E temos muitas pessoas vivas hoje que também são referenciais para nós. Eu, por exemplo, gosto muito do pastor John Piper, Augusto Nicodemo, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior. São pessoas que são exemplos de fé, de estudo, de compreensão da palavra de Deus para nós hoje. Da nossa região, pastor João Tomé, pastor João Venâncio, homens de Deus. Sabe qual que é o problema de hoje, queridos? É que o seu penteado de cabelo é da Beyoncé. É que o corte de cabelo do seu filho é igual do Cristiano Ronaldo. É que o super-herói da sua vida é Hulk, é Batman, é Homem de Ferro. Sabe qual que é o problema? É que a festa de aniversário do seu filho não fala sobre a Arca de Noé, fala sobre a Liga da Justiça. É que o grande herói da vida da sua filha é a Barbie. E é por isso que a sua vida espiritual é um fracasso. É por isso que o seu filho é um fracasso espiritual. É por isso que tem muitos filhos de crentes nas drogas, na prostituição, na cadeia. É duro, eu sei que é duro, mas vocês precisam abrir os olhos de vocês. Assim como Deus precisa abrir os olhos todos os dias ainda mais. Tem filhos que passam o dia inteiro em jogos de violência. Tem filhos que estão morrendo na pornografia à noite e as mães e os pais não estão vendo. Que referencial é esse? Que referencial é esse? Depois quer que o filho seja pregador. Muitos nem querem, né, Rojonô? Muitos nem querem. Meu sonho é que Manuel e Samuel vão para a África ser missionário. Meu sonho é esse. Não sei se é os planos de Deus. Por que falar que o seu filho vai ser? Meu filho vai ser um engenheiro. Meu filho vai ser jogador de futebol. Não, meu filho vai ser advogado. E o seu? Ah, não, meu, eu estou dizendo para ser pastor. Ai, pastor? Soa mal, né? Não, estou preparando meu filho para ser missionário. Missionário? Sabe por quê? Porque o referencial dessa sociedade corrupta, corrompida, sabe qual que é? É malhação. É tiquititas, carrossel.
Em nome de Jesus. Para de ficar entristecendo o Espírito Santo com essas coisas. Depois você reclama que seu marido não quer vir na igreja, que seu filho não quer vir na igreja. A culpa é de vocês mesmos. Vocês estão maltratando a alma de vocês. Vocês nem gostam de Deus. Mas ainda tem um remanescente. Pastor, quem que deve ser minha referência na minha vida? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Olha o que Deus está aconselhando para nós, queridos. Olha o conselho de Deus para mim e para a sua vida hoje. Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a fé deles. Está vendo por que você fraqueja tanto? Então, por que você é tão fraco espiritualmente? Você está imitando o mundo. Deus usou a Islene poderosamente aqui na quinta-feira passada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Não se amoldem a esse mundo. Aleluia. 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 O meu super-herói é Cristo. Queridos, se você fizer uma pesquisa, nós temos biografias lindas no YouTube, na internet. Vídeos de John Wesley. Quantos aqui já, presta atenção, quantos que já ouviram alguma coisa sobre Spurgeon? 1, 2, 3, 4, amém. 5, 6, amém. Salvou. Né, Robson? Quem foi Spurgeon, pastor? Uma das mentes mais brilhantes da terra para a pregação da palavra de Deus. Um homem que atravessou um deserto terrível, atravessou Jordãos e mais Jordãos terríveis da vida dele, mas era o pregador mais brilhante da história do cristianismo. Billy Graham. John Wesley. Fundador da escola bíblica do mundo. Quem conhece Jonas Edwards aqui? Deixa eu ver. Jonas Edwards, 1, 2, 3. Geral também. Queridos, depois dos apóstolos, Jonas Edwards pregou o sermão mais poderoso da história. Qual, pastor? Pecadores na mão de um Deus irado. Chega em casa, abre a internet e ouve esse sermão hoje. Está lá disponível. As pessoas seguravam nas colunas das igrejas, porque estavam sentindo a terra abrindo para eles serem engolidos, para ser mandados para o inferno. De tão poderosa que foi a pregação daquele homem. Imitem a fé deles. Temos que relembrar e ficar firme nas promessas de Deus. Devemos associar os nossos problemas, as dificuldades com os homens da Bíblia, queridos. Tem referência para você aí. Tem gente que os problemas do ser humano são os mesmos. Não muda não. É falta de dinheiro, é problema no casamento, é dívida, é isso mesmo. Os problemas não mudam. E está tudo aqui na palavra de Deus. A Bíblia está doidinha para te instruir, mas você não abre ela. Ah, que pena. Você precisa saber a origem e os propósitos dos problemas que você enfrenta. Para você não se desesperar. Estou sofrendo muito, pastor. Ora para me repreender. Não vou orar para repreender, não. Sabe por quê? Porque quem sabe Deus está tratando com você. Eu vou orar assim: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Pastor, na Bíblia tem promessa? Tem. Que promessas? Você nem lê a Bíblia. Você nem medita na palavra de Deus. Eu quero trazer um conselho para os irmãos. Irmãos, olha para mim. Comece a meditar na palavra. Alguém que não sabe o que é meditar? Pode fazer com a mão, não tem problema não.
Não sabe o que é meditar bem. O que é meditar? Você pega um versículo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas. Acepção de pessoas. Você pega esse texto e começa a meditar nisso. O que é fazer acepção de pessoas? Por que eu não posso fazer acepção de pessoas? Cristo fez acepção de pessoas. Comece a fazer pergunta para o texto na sua mente. E o próprio Espírito Santo vai pregar para você. Amém? Faça o máximo de perguntas possíveis ao texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e aí? Que Deus que é por nós? Aquele que abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, fez chover. É esse Deus que é por mim? Vou saltar muralhas. Quando você começa a meditar na coisa, não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que te segura. Você vai entender que maior é o que está com você do que o que está com o mundo. Aleluia. Queridos, vou pular alguns itens aqui, mas uma coisa que não posso deixar de falar. Devemos tomar todas as providências possíveis e cabíveis para a nossa travessia. O povo de Israel não podia fazer barco, não podia fazer ponte, mas eles podiam fazer comida. Que é isso, pastor? Talvez você não possa resolver o seu problema, mas alguma coisa você pode fazer. Você pode jejuar, você pode orar, você pode vir para a vigília, você pode visitar as pessoas, você pode evangelizar. Quem sabe você é a arma, o instrumento que Deus precisa nessa terra para usar. Assim como Ele fez com Josué. Quem sabe Deus quer usar você para ajudar algumas pessoas a atravessar o Jordão da vida delas. Aleluia. Formem parceria saudável, queridos. Se associe, procure pessoas, aleluia, irmãos e irmãs de oração, de fé. Nós vivemos em comunidade, nessa comunidade nós temos pessoas assim, pessoas cheias do Espírito Santo. Aqui na igreja do Tirol tem um monte. Cola nela, ó, juntinho. Irmãos, eu posso sentar do seu lado? Eu posso ir na sua casa para conversar sobre a Bíblia? Quer ver a felicidade do pastor? Eu falei, pastor, né, Flávio? Vai ter um debate lá em casa sobre a Bíblia. Eu posso ir lá? Não, estou convidando os senhores. Aleluia! Queria que todo crente me convidasse para um estudo bíblico. Sábado à tarde vai ter um aqui. Não. Está todo mundo convidado. Não. Sábado é o trabalho dos adolescentes regional. À tarde? É. Ixi, tem que mudar então. Ok. Pastor, de tudo que o senhor falou, o que nós podemos absorver? Vamos resumir isso aqui em algumas aplicações? Estou terminando. Primeiro, o que nós devemos fazer então, diante do Jordão? Antes de atravessar o Jordão, com o Jordão na nossa frente, com um problema, com a dificuldade, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, estar preparado para todo tipo de situação. Você já pensou? Presta atenção por uma coisa comigo aqui. Eu coloquei algumas coisas pesadas aqui, e que não estamos preparados para isso. Anota aí. Mas que é necessário você pensar nisso. Já pensou que alguém da sua família pode morrer? Já pensou nisso? Você pode enfrentar esse Jordão? Uma morte na família? Um filho, a mãe, o pai, um irmão, avô, avó, tio. Já parou para pensar nisso? É um Jordão pesado de atravessar. Eu fui no extremo, né? A morte. O que mais, pastor? Um filho que se tornou homossexual. Está preparado para isso? É um Jordão terrível. A minha oração é que você nunca passe por isso. Que é uma traição, um adultério. É ruim de falar isso aqui, pois é. É Jordão que pode vir na sua vida, meu amigo. Vai que vai te esperar, vai morrer? Ou vai confiar em Deus? A demissão de um emprego. Você vai falir materialmente falando. Economicamente zerado. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Ou vai fazer pirracinha, biquinho para Deus? O que mais, pastor?
Imagina uma moça que trabalha no serviço e está sendo coagida pelo patrão. Coagida de que forma, pastor? Assédio sexual. Ou mesmo você mulher aqui, ó, crente, casada também. Todos nós estamos sujeitos a isso. E aí? Está preparado para pedir demissão ou vai ceder a coação? Porque acha que Deus não é poderoso para abrir outra porta para você. Tem mais, pastor? Um estudante, um aluno de escola que sofre escárnios e desprezo dos alunos e professores só por causa da sua fé. Ficam zombando de você porque você é crente. Está preparado para isso? É Jordão que nós temos que atravessar. São Jordões. O que mais, pastor? Você está preparado para trabalhar no meio de pessoas promíscuas, desonestas e malignas e não se contaminar com elas? Pessoas imorais que falam palavrão, compartilham pornografia o tempo todo. Está preparado para habitar no meio de um povo desse? Porque é nessa geração que nós vivemos. É a graça da garça. Já ouviu falar sobre isso? A graça da garça? A garça, ela é branquinha, não é? Ela anda na lama e não se suja. Está sempre branquinha. Pastor, o que eu preciso fazer? Presta atenção nisso daqui, olha para mim. Bastante atenção. Faça da preparação espiritual na sua vida a coisa mais importante da sua vida. Por quê, pastor? Porque se você estiver bem preparado espiritualmente, não tem Jordão que você não passe. Se você estiver edificado sobre a rocha, pode soprar vento de tudo quanto é lado. Se você crê plenamente nas promessas, na palavra de Deus, o diabo pode soprar mentira no seu ouvido até falar que chega. Venha o que vier. Você está fechado com Cristo. Firme, inabalável. Como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu tinha mais uma folhinha para falar. Vou resumir ela. Pastor, como que eu alcanço esse status maravilhoso? A palavra é a base. É a base. A palavra é a base. O que mais, pastor? Bom ânimo. Ô Robson, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei. Falta de palavra de Deus na vida das pessoas. Mas está batendo um desânimo geral nos crentes. Um desânimo, Geraldo, que eu não sei. As pessoas parecem que estão totalmente ociosas quanto ao arrebatamento da igreja. Quanto à vida espiritual, estão ociosos. Um desânimo toma conta. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa não ler a Bíblia. Qualquer coisinha é motivo para não orar. Qualquer coisinha é motivo para não vir no culto, na escola dominical. Qualquer coisa é motivo para ele dar preferência para outra coisa em vez da palavra de Deus e da obra de Deus. Tem muitos no nosso meio aqui desse jeito. Está sempre frio espiritualmente, desanimado, irmão. É um desânimo. Ah, pastor, não fui não, estava cansado. Não está cansado nada. Ficou assistindo televisão, novela, filme, alimentando a carne dele. É por isso que está desse jeito. Irmão, eu tenho sido fiel. Deus sabe disso. Eu tenho sido fiel à pregação da palavra nessa igreja. Eu estou livre do sangue de vocês. Livre. Eu estou livre do sangue de vocês. Deus é testemunha disso. Robson, nós temos pregado aqui incansavelmente somente a palavra de Deus.
pastor, para mim não ter desânimo, tem que ter o que então, pastor? Coragem. Deixa o desânimo de lado. Não fique satisfeito, querido, com o conhecimento bíblico que você tem. Não faça isso. Não fique satisfeito com, sabe, com a sua vida espiritual. Nunca se dê por satisfeito e queira sempre mais de Deus para a sua vida. Um dos sintomas do crente desviado, pregamos aqui, não pregamos o sintoma do crente desviado, é a satisfação com o conhecimento que já tem. Já conheço demais. Sintoma de desvio. Vamos estudar bíblico hoje não. Já conheço, quer falar lá? Faz isso não. Sintoma de desvio. Sintoma de coração endurecido. Vou ler a Bíblia hoje não, já li ontem. Cuidado. Come todo dia, come muito essa palavra. Então, ao invés do desânimo, vou ter coragem. Afaste do medo. Creia que maior é o que está com você. Tenha coragem de dizer não para o mundo, não para a carne, não para Satanás, aleluia. Tenha coragem de dizer sim para as coisas de Deus. Coragem! Levanta, reage! Em nome de Jesus. Tem vidas que dependem de você. Tem pessoas olhando para o seu testemunho, para a sua conduta, para saber se vai para o Egito ou se veio para Canaã. Tem pessoas olhando para a sua fé. A pessoa não está preocupada com o que você tem materialmente. Ele acha bonito a fé que você tem em Deus. Então continue, coragem e avança. Aleluia. Pastor, na minha vida particular, pastor, o que eu faço? Coragem, meu amigo. Põe a mão no arado. Trabalhe. Pastor, as coisas estão difíceis. Trabalhe. Pastor, está difícil. Estuda. Entra na faculdade. Entra num curso técnico. Faz alguma coisa. Sai desse comodismo, desse desânimo. O que mais, pastor? Busque novas oportunidades. Busque novas opções. O que mais, pastor? Envia currículo. É simples, né? Envia currículo. Está desempregado? Envia currículo para tudo quanto é lado. Não está gostando do emprego que você está nele, não? Envia currículo para tudo quanto é lado. Faça alguma... Jesus, irmãos, presta atenção. Deus falou para Josué, você vai atravessar o Jordão. E Josué ficou assim de braço cruzado, foi isso que ele fez? Começou a movimentar. Ó, vamos lá, líderes, avisa o povo aí, 3 dias. Prepara a comida, desmonta as barracas, vamos embora. Toma posse. Literalmente, eu tô uma raiva porque uns curvas toma posse da vitória, né? Todo mundo pega no ar. Toma posse dessa palavra hoje na sua vida. Reaja, levanta. Em nome de Jesus. Tem um mundo inteiro para ser conquistado. E Deus quer usar você para conquistar esse mundo. O que mais, pastor? Faz um curso de aperfeiçoamento. Faça um curso de teologia. Faça concurso público. O que mais, pastor? Invista no seu cônjuge. Invista na sua esposa, no seu marido. Invista em você. Reaja. Invista no seu relacionamento. Como que eu devo fazer isso, pastor? Com fé. Com fé. Fé em quem, pastor? Fé em Deus. Assim como Josué, ele não viu o Jordão aberto, querido, mas ele mandou preparar comida. Falou, prepara comida aí, nós vamos atravessar esse Jordão, não sei como não, mas nós vamos chegar do outro lado. Tem promessa para nós. Tem 500 anos, foi feita uma promessa, e agora estamos diante dela, é agora. Vai abrir o Jordão, nós vamos passar nesse negócio aqui. Exercita a sua fé, queridos. Faz prova com Deus. Lembra Gideão? Senhor, eu quero ver se você é comigo mesmo. Eu quero a esponja molhada amanhã. Foi esponjinha, quero a esponja molhada. No outro dia, esponja molhada. Senhor,
Eu estou um pouquinho de dúvida. Eu quero agora que a terra esteja molhada e a esponja seca. Ok, estava lá. A esponja seca e a terra molhada. Vai lá. Conversar com Deus. Exercita a sua fé. Não estou mandando você determinar nada não, tá? Pôr Deus na parede, não é isso não. Estou mandando você exercitar. Só creia que Deus pode fazer. Amém. Amém.